E aí, galera, beleza? Eu nunca fui muito interessado em IAs. Meu uso de IAs se resumia basicamente a usar o chat para adiantar algum código, para resumir algum texto, para revisar a gramática de algum artigo e por aí vai. Ou seja, eu nunca tive muito interessado em entender a base matemática que fundamenta os modelos, nem quis correr atrás de desenvolver minha própria IA ou rodar meu modelo localmente, enfim, todas essas coisas que quem é muito entusiasta de IA faz. Até que apareceu no feed do meu YouTube esse vídeo aqui, que vai aparecer na tela, em que essa garota, a Laurie, desenvolveu um plugin para o Ghidra que funciona como um servidor MCP, de maneira que ela consegue integrar o cloud ao Ghidra e automatizar alguns processos mais manuais que seriam feitos no processo de engenharia reversa. Então, o objetivo do vídeo de hoje é entender por alto o que são esses servidores MCP, né, o que é MCP, e tentar reproduzir e testar esse servidor que a Laurie criou para o Ghidra. Vamos ver se ele é útil, né, se ele funciona mesmo. Então, beleza. Antes da gente ir ali para a prática, vamos entender o que é MCP. MCP quer dizer Model Context Protocol, ou Protocolo de Contexto de Modelo em português. Qual a ideia desse protocolo aqui? Ele funciona em uma arquitetura client, server, em que o nosso modelo de IA, nosso LLM, funciona como um client. Nós temos diferentes serviços, podem ser aplicativos, bancos de dados, pode ser inclusive o próprio sistema operacional, e o nosso server MCP vai padronizar a comunicação entre o cliente e cada um desses serviços. Dentro aqui do MCP Server, a gente tem várias ferramentas, do 1, 2 e recursos. Então, source 1, recurso pode ser arquivos, imagens, o que quer que seja. Aqui, a LLM, nosso modelo de IA, né, vai poder usar essas ferramentas aqui que o servidor MCP fornece para interagir com essas aplicações. Então, no exemplo que a gente vai ver daqui a pouco, ele poderia usar essas ferramentas para interagir com o Ghidra. Ou usar um outro conjunto de ferramentas para interagir com o banco de dados, um outro conjunto de ferramentas para interagir com o OS, e por aí vai. Em termos leigos, é como se a gente permitisse que a IA usasse de alguma forma essas aplicações, como se fosse um usuário comum. Então aqui a gente tem o repositório oficial do MCP. Eu dei uma explicação mais geral, né? Não quis entrar muito em detalhes técnicos, até quem quiser ver a documentação aqui. Esse repositório está muito bom, tá? Tem uma documentação detalhada, tem vários exemplos de projetos que vocês podem fazer, tá? E tem os SDKs para diferentes linguagens. Tem para TypeScript, tem para Python, Java, C Sharp. Vamos dar uma olhada aqui no do Python, que é o que eu já estou trabalhando. Aqui no SDK do Python, eles dão um tutorial básico. A gente tem que instalar o MCP Server, iniciar o server, enfim. Aqui na página principal, inclusive, se a gente rodar um pouquinho aqui para baixo, a gente vai ver esse repositório aqui, servers, em que a gente tem vários servidores MCP já prontos. A gente pode trabalhar, por exemplo, a gente pode fazer uma integração com o Brave, com o GitHub, GitLab, Google Drive, Google Map, PostgreSQL, SQLite, por aí vai.
E não necessariamente a gente tem que integrar com o cloud, certo? O MCP é um protocolo aberto. A gente pode integrar com o Gemini, com o Llama. Beleza? Finalizando aqui o nosso passeio pelo GitHub. Esse daqui é o repositório da Laurie, que desenvolveu esse plugin do Ghidra. Uma documentação bem legal aqui. O que a gente vai precisar para rodar o plugin? Obviamente, instalar o Ghidra, ter o Python 3.10 ou superior e o SDK MCP aqui do Python. Tá? Beleza, vamos instalar o plugin aqui agora, o plugin do Ghidra. O plugin foi escrito em Java, o código dele está aqui. Vocês podem revisar se vocês quiserem. Eu acredito que ele foi escrito em Java porque o Ghidra não tem suporte às versões mais recentes do Python, o Python 3.10, enfim. E a gente precisa do Python 3.10. Então o que ela fez aqui? Ela criou um plugin para o Ghidra que sobe um servidor local, localhost, né? O Ghidra manda essas informações para o localhost e aí o servidor MCP vai puxar as informações desse localhost aqui que a gente subiu e passar as informações para o cloud, beleza? Aqui tem uma explicação detalhada de como instalar o plugin. Vou mostrar aqui agora, peraí. Beleza, como é que a gente instala o plugin aqui? Obviamente vocês baixem a última versão aqui, release. Podem baixar o source code também, tanto faz. A gente vai em File, Install Extensions. Aqui o meu já está marcado, porque eu já instalei. Para instalar, vocês vêm aqui no mais e vão selecionar o ponto .zip que vocês baixaram ali do GitHub. E é só dar OK. Não vou fazer isso porque já fiz. Beleza? E aí o plugin já está ativo. Só para a gente conferir, eu subi aqui um binário de um honeypot de DNS que eu estou desenvolvendo. Vamos desassemblar ele aqui. Para conferir se o nosso plugin está ativo, a gente vai em File, Configure, vem aqui na opção Developer e ver se o nosso plugin está marcado. Beleza? Então, da parte de configuração aqui do Ghidra, está feito. Beleza? Aqui, agora as dependências do Python. Vocês têm que instalar com o pip ou com o v, o vx, o MCP Server e a biblioteca Requests. Tá? Se vocês forem ver no nosso código aqui do servidor MCP, ele dá essas duas dependências, Requests e MCP. Beleza? Na minha máquina aqui já está instalado, não vou instalar de novo. Agora vamos configurar o Cloud para fazer essa integração. A gente vem aqui. Tem que ser o Cloud Desktop, tá? A interface. Acessar pelo navegador não funciona. Para conectar o Cloud ao nosso servidor MCP, a gente vai aqui em Configurações, Desenvolvedor. Aqui eu já tenho o meu Ghidra MCP. Ele está rodando, está funcionando. O que eu tenho que fazer? Vou apagar ele aqui, só para mostrar de novo como funciona. Eu venho aqui, editar configuração e tenho que modificar esse JSON aqui. Vou abrir ele com o editor de texto mesmo. E eu tenho que copiar essa estrutura aqui e botar no arquivo JSON. Vou apagar isso daqui que estava aqui. Colar e botar aqui o path para o script em Python do servidor MCP. Então vocês confirmem aí onde vocês salvaram esse arquivo. Eu vou botar no meu path, no computador aí de vocês vai ser diferente. Então depois de passar o path aqui, onde está o servidor MCP, a gente salvar, fechar aqui e reiniciar o cloud. Tá? Vamos encerrar aqui. Na hora que a gente abrir de novo, se tiver tudo certo, ele vai carregar e agora ele tem esse símbolozinho aqui, 11 ferramentas PCM disponíveis. Provavelmente PCM porque ele traduziu para português, né? Aí fica protocolo de contexto de modelo.
Se a gente clicar aqui, a gente vai ver todas as ferramentas que a gente tem para se comunicar com o Ghidra, beleza? Agora, vamos fazer alguns testes aqui para ver se vale a pena utilizar esses servidores no processo de engenharia reversa. Como eu falei ali anteriormente, esse binário aqui que eu desassemblei é um honeypot de DNS. Funciona como um servidor DNS fake, né, para capturar algumas requisições DNS. Se a gente for olhar aqui as funções que ele desassemblou, ele, obviamente, né, como qualquer desassembly, ele não consegue identificar os nomes das funções, né? Nem das variáveis, nem de nada aqui. Um código meio estranho. Quem está fazendo a engenharia reversa do binário tem que fazer manualmente, pegar cada um desses nomes, tentar olhar o código aqui e tentar entender o que cada função faz. O que a gente vai testar fazer agora? Pedir para o Cloud tentar identificar onde é a main e nomear cada uma das funções, né? Renomear cada uma das funções com base no comportamento dela. Então vamos lá, vamos ver se ele consegue fazer isso. Então eu vou usar o seguinte prompt aqui. Find the main method inside of my application and rename all the methods it calls based on their functionality. Então ele vai buscar a main dentro da aplicação que a gente desassemblou e renomear todos os métodos, todas as funções, com base na funcionalidade. Vamos dar OK aqui. Ele vai demorar um pouquinho, vai pedir algumas permissões. A gente permite. Vamos aguardar aqui, vamos ver em mais ou menos 2 minutos ele vai terminar de fazer o processo. Beleza, ele conseguiu analisar todos os métodos e agora está renomeando as funções. E aí ele vai lá aqui ó, ele está fazendo em tempo real no Ghidra, diretamente no Ghidra, modificando os nomes. Pode ver, ele acabou de modificar aqui, vai modificar aqui, em alguns segundos, ó, modificou aqui. Tá vendo? Ele consegue modificar em tempo real o nosso programa. Vamos esperar ele terminar de renomear aqui para a gente analisar. Beleza, ele terminou aqui. Se a gente ver aqui, ele identificou pelo menos as funções do programa, as funções específicas. E como fui eu que desenvolvi, né, eu posso dizer com algum grau de certeza que ele acertou bastante nesse processo aqui. Tem uma função para inicializar o servidor DNS, eu tenho uma função para fazer o parse dos argumentos de linha de comando, eu tenho uma função para fazer o parse dos pacotes DNS, tem essa função aqui para fazer o print das queries também, tem essa função para mostrar a mensagem de help na linha de comando, tem essa função para criar a resposta DNS, enfim, tem essa função aqui para mostrar o pacote bruto. Enfim, ele realmente, pelo menos nessa tarefa aqui de renomear, ele foi bem eficiente. Beleza? Outros testes que a gente pode fazer aqui também é pedir para ele quais foram os imports que o nosso binário fez. Se a gente vir aqui para ele e pedir quais foram os imports, né? Vamos ver, vamos ver o que ele vai responder para a gente. Ele vai conseguir puxar aqui todas as funções importadas. printf, sendTo, closed, string comp, printf, main copy. Beleza, né? Aqui
funções do pacote socket, do pacote de rede. Beleza? Aqui tá certo também. E aí a gente pode brincar. A gente vê aqui quais são as ferramentas. E pedindo para ele fazer, a gente pode ver se ele consegue identificar os namespaces e modificar esses nomes. A gente pode pedir para ele identificar dados, seções do binário, por aí vai. Bom, então me parece super válido, né? Utilizar essa integração aqui entre o Cloud e o Ghidra para fazer esse processo de engenharia reversa. Quais são os problemas aqui? Eu, pelo menos, estou usando a versão grátis do Cloud, né? Então, depois de mais uma ou duas perguntas aqui que eu fizer para ele, ele vai encerrar a minha conversa porque eu vou ter gasto todos os meus tokens gratuitos. O que é a minha ideia para um próximo vídeo? É pegar uma IA open source, o Llama, por exemplo, e tentar integrar o Ghidra ao Llama, de maneira que a gente consiga rodar isso localmente, não dependa de alguma IA externa paga para conseguir automatizar aqui o nosso processo de engenharia reversa. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria mostrar só esse plugin aqui do Ghidra, que eu achei muito legal. Tem uns 4 dias que eu já vi ele e eu só tenho estudado sobre isso, só tenho trabalhado com isso até então. Em breve, eu vou tentar desenvolver uma coisa diferente, vou tentar integrar o Cloud ou a Llama a outros programas de engenharia reversa ou de hacking, enfim. O vídeo foi mais uma introdução mesmo ao MCP e como a gente pode usar o MCP na análise de malware, na engenharia reversa, no hacking, enfim. Se vocês tiverem sugestões, deixem aí nos comentários. Se inscrevam lá no canal da Laurie, deixem um like lá. Aproveita e deixa um like aqui também. É isso. Até mais.